A paz do Senhor, meus irmãos e amigos do canal. No vídeo de hoje eu quero trazer uma videoaula gratuita sobre o batismo, um dos assuntos mais importantes da fé cristã, mas também um dos assuntos que mais gera dúvidas, discussões e até confusão no meio religioso. Quando se fala em batismo, surge várias perguntas. O que significa batismo? Qual é a origem dessa palavra? Existe mais de um tipo de batismo na Bíblia? Qual a diferença entre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus? Qual é o batismo ordenado pelos apóstolos? Batismo infantil é bíblico? Não é bíblico? A apresentação de crianças é a mesma coisa que o batismo? E qual é o batismo correto que a igreja deve praticar hoje? Então, hoje nós vamos estudar isso de forma simples, direta e totalmente baseada na Bíblia. E antes de continuar, eu quero já te pedir, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal, porque assim você ajuda esse conteúdo a chegar em mais outras pessoas, a levar a palavra de Deus mais longe. Então, por favor, clica aí. Agora fique comigo até o final, porque essa videoaula pode mudar a sua forma de entender o batismo. O que significa a palavra batismo? A palavra batismo vem do grego, que vem do verbo batizo, que significa mergulhar, imergir, submergir, ou seja, a própria palavra já traz a ideia de ser mergulhado na água. Mas o batismo não é apenas um ato físico. Ele é um ato físico que representa uma verdade espiritual. O batismo tem um simbolismo muito mais profundo. O que o batismo simboliza? O batismo ele vai simbolizar arrependimento, fé, obediência, morte para o pecado, nova vida, uma identificação com Cristo, testemunho público. A Bíblia mostra que o batismo representa a morte do velho homem e o nascimento de uma nova vida. Quando a pessoa entra nas águas, simboliza que a velha vida ficou para trás. Quando a pessoa sai das águas, simboliza uma nova vida com Cristo. O batismo é um testemunho visível de uma transformação invisível que aconteceu no coração. O batismo salva? Essa é uma pergunta muito importante. A salvação não vem da água. A salvação vem de Jesus. A Bíblia diz que somos salvos pela graça, mediante a fé. Ou seja, quem salva é Cristo, não é água. Mas isso não significa que o batismo não seja importante. O batismo é uma ordenança de Jesus. Ele não é o que salva, mas ele é um ato de obediência de quem foi salvo. Isso é o batismo. Uma frase que é muito importante: nós não somos batizados para sermos salvos. Nós somos batizados porque fomos salvos. O batismo de João Batista. João Batista, ele pregava um batismo de arrependimento. Ele chama o povo para se arrepender, porque o Messias estava chegando. Então, o batismo de João tinha um caráter preparatório. Ele preparava o caminho para Cristo. O batismo de João não era ainda o batismo cristão, o batismo completo, porque Jesus ainda não tinha morrido nem ressuscitado. O batismo de Jesus foi batizado por João, mas Jesus não tinha pecado. Então por que Jesus foi batizado? Jesus ele foi batizado para cumprir toda a justiça, mostrar obediência ao Pai, marcar o início do seu ministério, nos deixar o exemplo. E naquele momento houve uma manifestação gloriosa. O Filho, o Espírito Santo,
e a voz do Pai. O batismo de Jesus foi único. Ele não foi por arrependimento, foi por obediência e propósito. Os diferentes batismos na Bíblia. A Bíblia, nós vemos batismo de João, que é do arrependimento, batismo nas águas ordenado por Jesus, batismo com o Espírito Santo, obra espiritual, batismo de sofrimento, em sentido figurado. Então precisamos entender o contexto quando a palavra batismo aparece. O batismo ordenado por Jesus. Jesus ordenou que seus discípulos batizassem. Isso é muito importante. O batismo não é uma invenção de igreja. O batismo não é uma tradição humana. O batismo é um mandamento de Jesus. Então, se é um mandamento, não deve ser tratado como algo sem importância. O batismo praticado pelos apóstolos. No livro de Atos, nós vemos um padrão. A pessoa ouve a palavra, a pessoa crê, a pessoa se arrepende, a pessoa é batizada. A pessoa começa uma nova vida com Cristo. O batismo sempre aparece ligado à fé e ao arrependimento. Nunca aparece desligado disso. Agora, os modelos de batismo hoje. Hoje existem vários modelos. Imersão, aspersão, efusão, batismo infantil, batismo consciente. Mas a pergunta mais importante não é qual modelo existe. A pergunta é qual modelo está de acordo com a Bíblia. Batismo infantil é bíblico? Quando olhamos para a Bíblia, o batismo aparece sempre ligado à fé, a arrependimento, entendimento, decisão consciente. Jesus disse: quem crê e for batizado, em Atos as pessoas ouviam a palavra, criam e eram batizadas. Então, o batismo bíblico envolve entendimento. Um bebê não entende o que é pecado, não entende arrependimento, não entende o sacrifício de Cristo, não consegue tomar uma decisão consciente. Por isso, muitas pessoas entendem que o batismo infantil não segue o padrão bíblico. O que existe na Bíblia sobre crianças. O que nós vemos na Bíblia é a apresentação de crianças, não o batismo de bebês. A apresentação é quando os pais consagram a criança a Deus. A apresentação é uma decisão dos pais, o batismo é uma decisão da pessoa. Essa é uma diferença. A criança pode ser apresentada, mas o batismo deve acontecer quando a pessoa entende o evangelho e decide seguir a Jesus. A criança precisa entender o sacrifício de Cristo. O batismo é uma declaração pública de fé. Então a pessoa precisa entender que ela é pecadora, que Jesus morreu na cruz, que precisa se arrepender e que quer viver uma vida com Cristo. Se não há entendimento, não há consciência do que o batismo significa, qual é o batismo bíblico correto hoje? Agora, depois de ver tudo isso, nós precisamos chegar a uma conclusão. Qual é o batismo que a igreja deve praticar hoje? De acordo com a Bíblia, podemos entender que o batismo bíblico precisa ter alguns elementos. Ele precisa ser um mandamento de Jesus. O batismo é uma ordenância, não é uma tradição. Precisa ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reconhecendo a autoridade de Deus e a obra de Cristo. Precisa estar ligado ao arrependimento,
E a fé, primeiro vem a fé, depois o batismo. O batismo não salva, mas é um ato de obediência. Quem salva é Jesus. O batismo é uma declaração pública, é um testemunho para o mundo. O simbolismo do batismo é muito claro. Quando eu entro na água, eu estou declarando que morri para um mundo, que morri para o pecado, que morri para a minha velha vida. Quando eu saio da água, eu estou declarando que agora eu tenho uma nova vida e que agora eu vou viver para Cristo. O batismo é isso: morrer para si e nascer para uma nova vida com Cristo. O batismo é como um funeral e um nascimento ao mesmo tempo. Morrer a velha criatura e nascer uma nova vida com Cristo. Depois de tudo isso, nós entendemos que o batismo não é uma cerimônia religiosa. O batismo é um ato de fé, um ato de arrependimento, um ato de obediência, um testemunho público, uma declaração de mudança de vida. O batismo de João preparou o caminho. O batismo de Jesus mostrou obediência e propósito. O batismo ensinado por Jesus e praticado pelos apóstolos se tornou a marca pública de quem decide seguir a Cristo. Então, o batismo não é brincadeira. O batismo não é tradição vazia. O batismo não é apenas entrar na água. O batismo é uma declaração. A minha velha vida ficou para trás. Agora eu não vivo mais para mim. Agora eu vivo para Jesus. E se o batismo é um mandamento de Jesus, eu não posso tratar como tradição. Se o batismo é um símbolo de morte e nova vida, eu não posso tratar como algo sem importância. Se Jesus morreu por mim, o mínimo que eu posso fazer é viver para Ele. E o batismo é o começo dessa nova vida. Se esse vídeo, se essa videoaula, te ajudou, eu quero te pedir, curta esse vídeo, compartilha com outras pessoas e se inscreva no canal, porque assim você ajuda esse conteúdo a chegar em mais vidas. Escreve aqui nos comentários, depois desse estudo, o que você entendeu sobre o batismo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe também a sua casa. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.